Olá, hoje daremos início ao nosso segundo assunto, né? Nesse caso, a aula 4.2 sobre equilíbrio químico, é exatamente um assunto que é de continuidade da quarta unidade. O assunto é equilíbrio ácido-base, ou também conhecido como equilíbrio químico em solução aquosa. Vocês vão encontrar esses assuntos dessa forma: equilíbrio ácido-base ou equilíbrio químico em solução aquosa. Nas aulas anteriores, nós vimos os dois tipos de equilíbrio químico que ocorrem, o equilíbrio homogêneo e o equilíbrio heterogêneo, e definimos algumas constantes de equilíbrio para esses sistemas de equilíbrios. Hoje nós vamos tratar exatamente de equilíbrios químicos em solução aquosa, então vamos, sem mais delonga, a nossa aula. Vou pegar o point aqui que fica melhor, né? 1000 vezes para poder mostrar o que eu quero falar nessa aula. Então tá aí, dando continuidade. Antes, nós temos que fazer uma pequena revisão, sabe, dos assuntos já vistos, né, sobre o que é um ácido, o que é uma base, porque nós temos três conceitos fundamentais de ácido-base, onde eu tenho o conceito de Arrhenius, o conceito de Bronsted-Lowry, né, onde eu tenho o par conjugado ácido-base de um lado em uma reação química e base-ácido do outro lado da reação química, observando os dois lados de reagente e produto. Tudo bem? E também tem um conceito de Lewis, que é o conceito mais abrangente. Então, falando sobre conjuntos, né, onde envolve esses três conceitos, pegar a caneta aqui, eu posso dizer assim, ó, dos três conceitos que eu tenho, vocês vão se deparar com esse quadro em algum lugar da vida de vocês, representando então esses três conceitos, tá? O conceito de Lewis, como eu acabei de dizer, ele é muito mais abrangente do que os outros conceitos. Já já a gente vai ver por quê. Tentar escrever aqui a palavra Lewis. Aí depois eu tenho o meu conceito de Bronsted-Lowry. Não vou escrever a palavra Bronsted-Lowry não, tá? Vou escrever BL, que assim vocês sabem que é Bronsted-Lowry. E dentro do conceito de Bronsted-Lowry, eu tenho o meu conceito de Arrhenius, que é o conceito mais simples de ácido base. Então, por essa demonstração, isso aqui não parece um A não, né? Vou tentar aqui. Pronto, agora parece um A. Então, por aqui dá para ver que o conceito de Lewis ele é muito mais abrangente do que o conceito de Bronsted-Lowry, que é mais abrangente do que o conceito de Arrhenius, que é o conceito mais simples. Então, vamos a esses conceitos? Vamos lá. Voltando para o apontador. Ácidos têm gosto azedo, nós já sabemos disso, né? E fazem com que os corantes mudem de cores. Esses corantes, né? Eles mudam de cores através de indicadores que fazem com que essas substâncias mudem de cores. Nós já falamos isso em aulas passadas sobre definição de arrênios de ácido base. As bases, elas têm gosto amargo, né? Vocês já tomaram leite de magnésia? Alguém algum dia deve ter cheirado ou então sentido o gosto de água sanitária. Não é que vocês bebam, né? Ela é oleosa, né? Por isso que aqui está escrito escorregadia. Alguém um dia já lavou roupa, né? Já viu que com o tempo o dedo fica liso, oleoso, enfim. Essas são algumas propriedades básicas de substâncias ácidas e substâncias básicas. Então, segundo Arrhenius, os ácidos aumentam a concentração, lembrando que esse colchete significa concentração, então eu leio assim: os ácidos aumentam a concentração do íon H+, e as bases aumentam a concentração do íon OH- em solução. Segundo Arrhenius, quando eu reúno um ácido mais uma base, sempre vai resultar em um sal e água. O nome dessa reação aqui é chamada de reação de neutralização. Também já vimos em aulas passadas.
Problema. A definição nos limita à solução aquosa, ou seja, esse conceito de Arrhenius aqui nesse quadrado, ele é considerado um conceito bastante limitado porque ele só diz que ácido é aquela substância que libera H+, e base é aquela substância que libera OH-. E os outros conceitos, eles classificam as outras substâncias como ácido base, necessariamente uma base não tem OH. Perfeito? Aqui eu tenho então as imagens de um ácido clorídrico, né, com o modelo estrutural representando os pares de elétrons que sobram na ligação para o cloro. Afinal de contas, o cloro é da família 7A, então ele tem 7 elétrons. Eu tenho 6 aqui e mais um aqui nessa linha tracejada, nessa linha onde um elétron representa o cloro e um elétron é do hidrogênio, formando essa ligação covalente simples. Aqui embaixo eu tenho o átomo de cloro em verde e o átomo de hidrogênio em branco. Aqui eu tenho a amônia, o NH3, então a bolinha maior é o nitrogênio e 3 hidrogênios ligados a ele. Aqui uma outra representação, né? Aqui o modelo de bolas, aqui o modelo de bola e palito para a amônia. Perfeito? Então, continuando aí, vamos para o conceito de Bronsted, né? O íon H em água, o íon H+, ou próton. Aqui a gente chama o hidrogênio H+, de próton. Então, o íon H+ aquoso, ou próton aquoso, é simplesmente um próton sem elétrons. Lembra o hidrogênio? Vou falar novamente aqui, ó. O hidrogênio, deixa eu representar. Ele é representado pela letra H, né? Com o número atômico 1. Perfeito? Fazendo a configuração eletrônica para esse camarada aqui. Então, fica assim, ó. 1, S, 1. Ele só tem um elétron. E a única camada onde está esse elétron, esse subnível 1s1, é na camada K, que é a primeira camada. E nessa camada, necessariamente para o hidrogênio, eu tenho somente um elétron. Tudo bem? Que é esse elétron representado aqui, ó. Perfeito? Então, quando ele formou o íon H+, que é esse 1 aqui, o H+, ou o 1 aqui, tudo bem? Ou 1 antes do sinal mais. Tanto faz. O número 1 é subentendido. Quando ele formou o íon H+, significa que ele perdeu tudo isso aqui, ó. Sumiu esse elétron foi embora. E ficou somente o próton, que é representado pelo número atômico, ou seja, lá no núcleo dele, eu só tenho um íon positivo, né? O hidrogênio ele é representado assim, ó. Aqui eu tenho um átomo de hidrogênio, aqui no meio eu tenho uma partícula positiva, que é um próton. E nessa camada aqui, a camada K, que é essa última camada aqui, a única que eu tenho, né? Eu tenho um elétron. Foi retirado isso aqui, ó. Isso aqui saiu. E formou, eu vou escrever aqui um elétron. Saiu um elétron. Um elétron. Então, foi retirado esse elétron e formou o íon H+. Por isso, esse H+ aqui, ó, significa ausência de um elétron, de uma carga negativa. Foi por isso que ficou positiva, tá? Então, isso aqui é chamado de próton. O íon H+, aquoso, é simplesmente um próton sem elétrons. O H tem um próton, um elétron e um nêutron. Só que eu retirei um elétron e ele ficou somente com um próton, com a carga H+, e o nêutron que não tem carga nenhuma lá no núcleo, tá? Em água, né? Deixa eu pegar o apontador aqui que fica melhor para a gente acompanhar as aulas. Pronto. Em água, o íon H+ aquoso forma aglomerados. Vocês já viram, né, que eu tenho água, se eu jogar uma substância lá, um metal ou um sal, o que vai acontecer? Os íons H+ ou água, eles vão ficar ao redor do íon negativo, no caso o H+,
e a água vai ficar ao redor do íon positivo, solvatando, né, essas substâncias em solução aquosa. Então, o aglomerado mais simples é o H3+. Quem é esse cara aqui? Quando eu joguei água, eu tenho dentro da molécula, né? Dentro da molécula, dentro do recipiente, onde eu tenho água, que eu joguei água. Deixa eu mostrar aqui. Caneta, eu tenho moléculas de água. H2O. E eu também tenho esse íon aqui, ó, proveniente da dissociação da água. Então, esse íon aqui, ele foi atraído pela água. Aí formou o íon H. Ó, notem, aqui eu tenho 2 hidrogênios, com mais um e agora ficou 3. 3, o O permanece, não mexi, e o íon H+, representando que aqui, dentre esses 3 hidrogênios, eu tenho o H+, que foi exatamente esse íon aqui. Perfeito? Então, é isso que ele está dizendo aí, né? Pegar aqui o ponteiro de novo para voltar para as nossas afirmações. Então, o aglomerado mais simples é o H3O+. O nome desse íon é chamado hidrônio, é o íon cátion hidrônio. Aglomerados maiores são também formados, é formado lá o H5O2 mais o H9O4 mais e por aí vai. Mas o que tem também é esse camarada aqui. E geralmente usamos para representar o H+, dessa forma ou simplesmente o H+, né? De maneira intercambial. Em algumas reações vai aparecer o H3O+, em outras reações vai aparecer o H+. Então, dessa forma, representamos o íon H+, ou seja, proveniente da água, na quebra, na dissociação da água em solução aquosa. Água dentro de água, perfeito? Na próxima aula nós continuaremos sobre esse assunto interessantíssimo. Desejo a todos bons estudos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.